Sejam bem-vindos a mais esse podcast. É importante falar para vocês que atualmente nós somos o podcast mais ouvido sobre o mormonismo nacional, falando a nível Brasil. Então o podcast Mormon Uma Ova é o principal podcast atualmente a nível nacional Brasil, no formato podcast que fala sobre o mormonismo. Isso é muito legal porque muitos pensam que nós somos ouvidos apenas no YouTube. Não, nós somos ouvidos no Spotify e nas principais outras plataformas de podcast que são disponíveis. As principais que você procura no Google para ouvir um podcast, provavelmente estaremos ali. Você vai encontrar o Mormon Uma Ova Podcast para você acompanhar. Tá? Então isso é uma informação bem importante que eu queria trazer para vocês. Porque na verdade quem faz esse trabalho aqui são todos vocês que comentam, que compartilham, que gostam do que a gente fala aqui. E principalmente quem sente a verdadeira empatia, que é o que a gente tenta trazer para cá. Nós vamos ouvir um áudio hoje também de um ouvinte do podcast, que ele mandou para mim através do WhatsApp oficial Mormon Uma Ova, que eu vou deixar o link na descrição quando você ouvir no YouTube. Então se você está ouvindo em qualquer outra plataforma esse podcast, vai lá, procure esse mesmo podcast no YouTube e na descrição estará lá um link para ir direto para o WhatsApp oficial do Mormon Uma Ova para você mandar um áudio com o seu relato de aproximadamente 2 minutos, pode passar um pouquinho, mas não muito. E ali você pode deixar seu relato, como que foi abandonar o mormonismo, como que é isso para você, sair da corporação, a enxurrada de informações que você descobriu quando você começou a sair da corporação e esse relato a respeito dessas coisas, tá? Lembre-se, tem que falar primeiro o seu nome e de onde você é. Aí depois você discorre a respeito do seu relato. Tá bom? Então vamos ouvir agora o relato de uma pessoa. Vou ouvir também agora junto com vocês e depois a gente faz o relato. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ouvir o áudio juntos. Olá, Paulo. Meu nome é Kevin, tenho 28 anos de idade e sou de Barretos, São Paulo. Primeiro que eu devo ser um dos únicos ouvintes seus que nunca foi batizado, mas tem uma breve passagem pela igreja. Minha relação com o mormonismo vem de fato de eu ser um estudante de história e sempre tive interesse por história das religiões. E sendo um leitor de vários livros religiosos, li também o livro de Mormon alguns anos atrás. Eu li em inglês e foi uma das leituras mais excruciantes da minha vida. Sendo historiador, eu não entendo como alguém testifica o livro de Mormon por diversos motivos, de motivos históricos que não vêm ao caso. Em 2019, eu vi algumas sisters missionárias passarem pela minha casa. Vendo essa oportunidade, reconhecendo o crachá, chamei elas para conversarmos e batemos um papo sobre a religião. O papo foi interessante e elas anotaram meu número. E me ligaram outros dias e pedindo para que eu fosse na igreja. Eu recusei, mas elas pediram para vir na minha casa e pregar o evangelho e eu aceitei. Eu sempre fui muito cético e tenho conhecimento da Bíblia. Questionei vários posicionamentos delas, mas sem conseguir provocar um questionamento nas mesmas. Elas realmente não aceitaram os meus questionamentos. Eu não queria que elas se tornassem apóstatas, mas simplesmente colocassem uns pontos de interrogação no que acreditam, Depois de muita conversa, eu cedi e resolvi ir na igreja num domingo. Para falar bem a verdade, a experiência foi muito boa, pois quando cheguei lá todas as pessoas já sabiam sobre mim e fui muito bem recebido. Ou seja, o que em inglês eles chamam de love bombing, que é encher a pessoa de afeto para ela participar da comunidade. Realmente, me encheram de amor e afeto ali. Não sei se na época eu estava muito carente ou se me iludi, mas eu fiquei com vontade de ir mais vezes. Membros jovens me acolheram e demonstraram interesse em mim. Eu me sentia bem estando ali. E eu também vi aquelas famílias perfeitas, alegres, bem estruturadas. Eu estou chegando aos meus 30 anos e eu penso em ter uma família. E vendo aquilo, eu realmente senti até um pouco de inveja e vontade de ter uma família daquela maneira. Porém, como eu disse antes, eu não tenho como aceitar o livro de Mormon como verdade. Porque, sendo historiador, o livro simplesmente não me parece verdadeiro. Eu conheço a Bíblia, eu conheço a história dos povos pré-colombianos e nada daquilo me parecia muito lógico. E claro, eu também conheço a história de Joseph Smith e não vejo ele como um profeta de Deus.
Foi aí então que eu comecei a pesquisar mais sobre o que acontece na igreja, além daquele verniz das famílias perfeitas, né, da família Mormon sorridente, que é uma fachada. Seu podcast, inclusive, me ajudou muito sobre isso. Na época, eu já tinha conhecido ele. E mostrou que não é mostrado para alguém que chega num domingo desavisado. Quando eu disse para eles que eu optei por não me batizar, as pessoas se afastaram automaticamente, perderam todo o interesse em mim. Todo o interesse que elas mostravam tanto antes desapareceu. Eu me distanciei também e mantive contato com uma das missionárias, mas eu sei que ela só conversa comigo porque ela pensa que um dia eu vá me converter. E até hoje eu ainda leio muito a história da igreja, ainda é um tema que me fascina como as pessoas chegam a acreditar nisso, me fascina como que o Joseph Smith teve a coragem de fazer o que ele fez, né? Que eu vejo que foi uma mentira, né? Uma coisa de um vigarista, e realmente é uma história fascinante. O áudio ficou um pouco mais longo, mas eu agradeço a atenção aí. Obrigado e continue esse excelente trabalho, eu sou muito fã do seu podcast. Kevin, obrigado por ter enviado o seu relato. Você não tem ideia, a quantidade de pessoas que pode se beneficiar com o seu relato. Porque muita gente está pesquisando a igreja, muita gente, às vezes a pessoa quer saber, eu vou, não vou, estou recebendo também as mensagens dos missionários, né, dos elders ou das sisters, e eles estão assim, às vezes como você. E o livro de Mormon, quando ele é apresentado para uma pessoa, é uma coisa nova se ela ainda não conhece, né? Eu lembro quando eu fui missionário, mais de 20 anos atrás, e as pessoas, o que é isso? Tal? E você faz todos aqueles argumentos, né, que a gente já conhece. É um livro em placas, e Joseph Smith traduziu profetas antigos. Mas quando a pessoa olha a fundo, e esse é um dos benefícios de você gostar, né, dessa parte de história, de pesquisar sobre isso. Se eu não me engano, você é um profissional de historiador, ou você está estudando para isso, eu não entendi muito bem, mas eu vi que você é uma pessoa admiradora da história, estuda muito sobre isso. E relacionado a esse ponto, quando a pessoa começa a ler o livro de Mormon, ela começa a ter essas dúvidas sim. Só que muitas vezes ela deixa passar batido, ou pelo fato até de não conhecer. Acho que foi assim mesmo, então você está falando aqui no livro, porque ela não tem outras referências históricas. Então ela vai se baseando pelo que ela vai vendo ali no livro, e a gente acaba vendo que realmente aquele povo, aquelas coisas, os itens que falam no livro de Mormon não existiram aqui. Tanto é que chegou até uma autoridade geral da igreja a falar, eu não lembro qual foi agora que disse, falar o livro de Mormon é um livro mais espiritual, porque chega a não ter argumentos, que é o mesmo que você fez quando você questionou as missionárias que foram até a sua casa tal, e você falou que começou a indagar partes históricas, e elas não sabiam o que falar para você, e ninguém vai saber como falar para você, a não ser que tenta fazer o que a gente sempre falou aqui, a passada de pano. Vamos passar um pano, e às vezes não cola. Comigo, por exemplo, tem muita coisa que não cola mais. Na verdade, quase tudo que é argumento relacionado ao livro de Mormon, Joseph Smith. Entende? Então é isso, sabe? O seu relato foi muito importante. Você não se batizou na igreja, mas você conseguiu ter um contato com isso através do seu gosto por estudar a parte histórica, te levou a isso, a saber que, eu não posso aceitar o livro de Mormon. Esse acolhimento que você falou que teve quando foi visitar, isso aí tem mesmo, eles acolhem você para que você fique lá. E eu já falei, às vezes a igreja tem pessoas muito boas de coração. Que legal, mais uma pessoa aqui com a gente. Mas quando você começa a fazer parte integrante da corporação, aí você começa, né, a coerção, o medo, e você começa a ver que tudo ali é movido através de algum temor que você tem que ter, por alguma consequência. Só que você vai vivendo ali dentro para você acabar sendo normal. E às vezes as famílias que você falou, famílias felizes, tem sim, mas tem muito aquela do sorriso amarelo, né? Por trás é o nome que dão de sorriso mormon. Às vezes elas estão lá na igreja e tal, mas a vida deles às vezes é um inferno, sabe? Eu já conheci pessoas assim. Então às vezes a gente tenta, assim, a aparência ali é muito legal. A aparência ali é muito legal. Você vê uma igreja bonitinha, todo mundo e tal. Mas quando você vai se emaranhando dentro da corporação, você vai vendo. Até como a gente já falou aqui, você chega até o ponto de ir no templo e ter Lúcifer olhando no seu olho, né, através da representação que tem lá, olhando no seu olho falando que você vai estar na mão dele se não cumprir tudo que a organização fala. Eu volto a falar, se isso não é medo, né, a coerção é através do medo, eu não sei mais o que é.
Então, Kevin, eu agradeço demais o seu relato, porque tem sim pessoas nessa situação. Pô, mas eu olhei coisas aqui no livro de Mórmon que parece que não tem nas histórias e tal. E é isso. A gente já sabe disso. Só que às vezes até quem tá lá dentro, às vezes tenta ter essa dúvida e acaba, se anestesiando, que a gente fala, né? A pessoa acaba se anestesiando com essas dúvidas. Não é assim mesmo então, tá? Não precisa nem ir atrás. E pronto. Só que quem é questionador, quem precisa das informações corretas, vai atrás e acaba encontrando. Por isso que eu volto a falar. Oaks, um apóstolo lá, tal, ele era da presidência, né? Ele já chegou a falar. Pô, pesquisar a história da igreja não é a melhor forma de você conhecer sobre ela. Mais ou menos assim. Vocês entendem? Então é melhor não saber. Aí chega ao ponto de que eu falei aqui. Alguém fala assim, não, o livro de Mórmon é mais um livro espiritual, porque não tem o que falar. Você questionou as sisters, elas não sabem. Eu fui missionário e quando as pessoas questionavam coisas assim, a gente arrumava subterfúgios. Não, mas olha só, ele orou, então se foi Deus que deu, então é verdade e tal. Acabou. Vocês entendem? Sim, assim como vem desde Joseph Smith, a gente tenta usar o sagrado para esconder essas coisas. Entende? Ah não, mas foi Deus que mandou. Pronto, como é que você vai negar se Deus que mandou? Só que na parte histórica não existe. Então a igreja sempre usa assim, né? Nós como missionários, os membros da igreja em geral, falam o quê? Se você acreditar que o livro de Mórmon é verdadeiro, então todo o resto é verdadeiro também. Porque Joseph Smith que traduziu ele. Então ele também, se o livro de Mórmon é verdadeiro, tudo o resto depois da igreja é verdade. E olha que interessante. Os fatos que você trouxe aqui mostram além de tudo que a gente fala aqui, todos os outros que fazem esse trabalho igual eu aqui na internet, às vezes mostram historiadores, mandam referências, livros. Muitos já sabem o que você falou. Então, se derruba por terra que o livro de Mórmon não é verdadeiro, porque não tem nenhuma dessas referências históricas, então tudo também não é mais na igreja. Mas é o que eu falo, né? O livro de Mórmon é o cartão postal da igreja e acontece o quê? Que alguém como você vai e pesquisa e acaba vendo, pô, eu não quero ficar numa igreja por décadas, sentado lá nas salas, ouvindo as aulas, falando que o livro de Mórmon é o mais correto de toda a terra. Se nem fatores históricos ele tem. Vocês entendem? É isso. Kevin, eu agradeço demais o seu relato, né? E peço que as pessoas compartilhem esse podcast, né? Se você está ouvindo em qualquer plataforma, podcast ou no YouTube, compartilhe com alguém, vai nos seus grupos de WhatsApp, coloca lá para as pessoas ouvirem. E é muito legal, porque aqui no YouTube, por exemplo, as pessoas conseguem comentar. Se você se identificou com o que o Kevin falou, deixe seus comentários aqui embaixo. É muito importante, até para ele ver que ele não é um peixe fora d'água. Tem muita gente que tem também essas dúvidas. Não tem nada de história verdadeira dentro do livro de Mórmon. A gente já viu muitos fatos aqui, né? Se você quiser pesquisar aí para trás, tem um podcast que fala sobre o livro de Mórmon. Mas é isso, Kevin, foi muito importante o que você trouxe. Fique esse registro para as pessoas entenderem como que funciona. Se você não questiona, não chega à resolução das dúvidas como você. Então, às vezes, as pessoas não estão assim engajadas em querer saber fatores históricos, a lógica das coisas, e se deixam levar, até ficar no emaranhado de coisas dentro da corporação. Fico bem feliz com pessoas como você, que é um pouquinho para frente na parte histórica, porque pelo menos a parte do livro de Mórmon a pessoa vai cair na real. Pô, não existe as coisas que estão falando aqui, os povos, as cidades, nunca foi encontrado nada. E é isso que acontece, sabe? Então é muito importante, Kevin, o que você falou. Então eu senti uma verdadeira empatia quando você deixou seu relato, para que as pessoas que às vezes estão passando por isso entendam. Agradeço aí você falar que ouve sempre aqui o podcast, e é isso aí, né? É pessoas como você que a gente precisa também. Mas nunca fui batizado, não tem problema. Mande o seu relato aos moldes do que o Kevin falou, é muito legal, porque às vezes você falou, eu também vi que não tem coerência isso, e é importante trazer para cá. Então todo mundo é bem-vindo aqui ao podcast, ok? Eu agradeço muito, Kevin, obrigado, e espero que as pessoas tenham aproveitado o seu relato e os comentários que a gente fez. Se você tem algo a mais para falar sobre isso, deixa aqui nos comentários, porque eu já falei, os comentários fazem parte do podcast. Porque no YouTube, pelo menos, dá para comentar e a gente ali interagir, eu deixo coraçãozinho para todo mundo, porque eu leio todos. Fechado? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.